E agora vamos falar sobre eleições, porque há pouco mais de 2 semanas do primeiro turno das eleições, chegamos ao momento eleitoral em que a maioria dos eleitores vai consolidar ou mudar o voto. De olho nisso, olha o barulhinho aí da urna. Candidato já intensificando ainda mais as campanhas. Vamos seguir falando sobre o cenário eleitoral dos próximos dias, há 2 semanas das eleições. Conversando a partir de agora com o cientista político, também CEO da Quest, Felipe Nunes, que mais uma vez faz a gentileza de nos atender. Oi, Felipe, bem-vindo aqui ao CNN Domingo. Boa noite. Boa noite, Roberta. Prazer estar aqui falando com você e com toda essa audiência da CNN. Muito obrigada. Felipe, pelas últimas pesquisas e por tudo que os especialistas vêm dizendo e você vem acompanhando também, você acredita que ainda possa ter alguma mudança significativa nas pesquisas de intenção de voto a poucos dias da eleição para presidente? Eu te pergunto isso porque temos falado muito em voto útil. Na verdade, o ex-presidente Lula tem chamado bastante para essa expressão, na contramão, por exemplo, de Ciro Gomes e Simone Tebet, que dizem não. No primeiro turno, não vamos fazer o voto útil, mas sim votar em quem você realmente acredita. Muitos especialistas questionam essa estratégia de chamar o voto útil já para o primeiro turno. Qual que é a sua visão em relação a isso? Então, Roberta, a gente costuma dizer que os efeitos de campanha, embora sejam às vezes pequenos, eles podem ser significativos para mudar o rumo das coisas, né? A gente, de fato, está muito próximo aí dessa eleição. A eleição começou há muito tempo. Acho que o sentimento de todo mundo que acompanha esse pleito é de que a eleição já está na rua há mais de um ano. Isso acontece pelo próprio debate, né? Pela maneira como o presidente Bolsonaro trouxe esse assunto para a mesa. Falar em voto útil nesse momento ainda é muito cedo, Roberto. O voto útil ele é um mecanismo racional que diz respeito a uma decisão individual dos eleitores, decisão essa que geralmente acontece no último dia antes do pleito. Ou seja, se a gente observar qualquer movimentação nesse sentido, ela vai se dar lá na frente, entre sexta e sábado, ou no fim de semana anterior à eleição. Então está cedo para discutir isso. O que deve estar acontecendo nesse momento o que a gente espera nessa semana é uma consolidação dos votos de Lula e Bolsonaro, né, mantendo aí essa polarização que vem há muito tempo, com a terceira via não conseguindo, né, mobilizar um percentual grande de votos, e depois é que a gente deve, de fato, ver se essa movimentação vai se dar. Existe um voto envergonhado em Lula, por um lado, mas também existe um voto estratégico em Ciro e em Tebet que pode mudar essa eleição. Então, acho que a discussão que está agora, Roberto, é se a gente vai ter, de fato, uma decisão de primeiro ou de segundo turno. Mas nós vamos precisar de aguardar um pouquinho mais, aguardar essa ansiedade para mais adiante, para ver como os eleitores vão se comportar. Pelos números que a gente tem até agora, Felipe, qual que pode ser o impacto da taxa de abstenção nas eleições, para a eleição presidencial? Esse é um outro ponto muito importante. O Brasil tem, como todo mundo sabe, o voto obrigatório. As pessoas, não só todas, né, depois que fazem 18 anos, são obrigadas a votar. Entre 16 e 17 é opcional. Mas, além disso, tem que, de alguma maneira, justificar se não comparecer. O comparecimento ele diminuiu ao longo dos últimos anos. A gente viu uma taxa de abstenção crescente, né? A gente que teve, Roberto, em 1998, a maior taxa de abstenção da história das eleições brasileiras. O Fernando Henrique ganhou em primeiro turno. E depois caiu, mas foi retomando ao longo do tempo. A minha expectativa é de que a abstenção vai cumprir um papel fundamental. Por quê? Porque os eleitores que mais estão indecisos hoje, eu vou citar as mulheres, os mais jovens e a população de baixa renda, também são os eleitores que tendem a ter um percentual de abstenção eleitoral significativo. E aí focando principalmente no voto feminino. As mulheres são quem mais não comparece para votar historicamente, e o não voto delas pode mudar significativamente a eleição, já que Lula tem uma vantagem considerável nisso. Sim. A taxa de rejeição que a gente tem registrado até agora, os 2 primeiros colocados, que é alta, mais alta para Jair Bolsonaro, o atual presidente aqui do país, pode ter impacto para que a eleição seja resolvida, definida no primeiro turno? Olha, por enquanto, o efeito da rejeição ele é mais para segundo turno, Roberta.
Por que isso? Né? De fato, o presidente Bolsonaro tem uma rejeição que é de quase 10 pontos maior do que a do ex-presidente Lula, embora a rejeição de Lula venha crescendo, né, nessa última semana, principalmente por conta dos ataques que ele sofreu da campanha de Bolsonaro, mas também da campanha de Ciro. Mas esse efeito de o eleitor não votar nesse momento no Bolsonaro, eu acho que ele acaba sendo colocado como efeito mais de segundo turno. Para mim, o significativo é como a rejeição de Ciro e Tebet vão se comportar nessas 2 semanas, né? Vão evoluir nessas 2 semanas. Por quê? Porque se a estratégia de Ciro estiver equivocada, se mostrar equivocada, e a estratégia de Tebet não funcionar, é provável, é possível que eles tenham rejeições maiores e isso pode afetar o voto estratégico, ou seja, temos que ficar de olho como é que esses 2 indicadores evoluem no tempo. Roberto. Você falou do peso do voto das mulheres, que vem sendo trabalhado de forma bastante estratégica pelas campanhas. A gente vem acompanhando isso, não só de Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, mas também as candidatas mulheres, Simone Tebet e Soraya Tronic, tentando impactar esse público feminino. Quais devem ser as narrativas eleitorais que vão dominar as próximas semanas, a narrativa política nesse fim de campanha, Felipe? Primeiro, é importante lembrar para quem está nos assistindo que o grande objetivo do presidente Bolsonaro com o pacote de bondades e com o aumento do auxílio era tentar, de alguma maneira, diminuir a rejeição entre as mulheres. Rejeição essa que não diminuiu. A maior rejeição de Bolsonaro entre todos os segmentos é entre as mulheres. Então há aí, de fato, um desafio. E aí, se você me permite, Roberto, só comentar algo. Por favor. Eu até tuitei esse fim de semana. Essa rejeição nas mulheres ela está diretamente associada à pandemia, né? O percentual de pessoas mais preocupadas com a pandemia ainda são as mulheres, os homens têm menos preocupação, e parece que ficou marcado nas mulheres o comportamento que o presidente teve lá nos últimos 2 anos. Isso está sendo difícil para Bolsonaro diminuir, né, essa marca, uma força muito grande desse discurso entre as mulheres, e por isso a rejeição dele não consegue cair. Para tentar mudar isso, acho que Bolsonaro teria que mudar o seu comportamento, né, de certa maneira conseguir fazer um meia-culpa, dizendo que se equivocou em algum momento, o que eu não acho que vai acontecer, de modo que me parece que essa é uma tendência estável até o fim da eleição. O presidente vai ter muita dificuldade de dialogar com o menino. Felipe, muito obrigada pela entrevista. Conversamos com o cientista político e CEO da Quest, Felipe Nunes. Obrigada pela entrevista, boas pesquisas e a gente volta a conversar ao longo da semana. Bom trabalho, até mais. Obrigado.